Os brechós costumam estar cheios de tesouros inesperados, e tenho certeza de que muitos dos espectadores que estão assistindo gostam de dar uma passada no brechó de vez em quando, ou lojas de caridade, como chamamos aqui no Reino Unido. Mas de vez em quando, algumas coisas perturbadoras acabam sendo encontradas nessas lojas. De roupas supostamente de vítimas de serial killer a fotos de cenas de assassinato, veja 5 itens perturbadores achados em brechós. Como sempre, apague as luzes, sente-se e aproveite. Ossos humanos encontrados fora da loja Goodwill. Este é um caso estranho, acompanhado de uma ligação assustadora para o 911. Tudo começou em 22 de junho de 2024, quando uma pilha de ossos foi encontrada por uma mulher não identificada que caminhava perto do condomínio Gradolin, na Carolina do Sul. Os ossos estavam na floresta atrás de uma obra, e a senhora os levou a uma loja de caridade na Clemson Boulevard. Ao chegar à loja, ela colocou os ossos em uma caixa de doações e os deixou do lado de fora da loja fechada. Então, às 22h24, o departamento do xerife do condado de Anderson recebeu uma ligação para o 190 da mulher. Durante a ligação, ela informou que tinha uma caixa contendo ossos e o que pareciam ser dentes humanos. E em uma revelação preocupante, ela mencionou que sabia a localização de outros restos mortais. Ouça a ligação. Sim, senhora. Tem uma caixa ali ao lado do brechó. Tem ossos suspeitos dentro e tem tipo 2 dentes humanos, e eu sei onde tem mais ossos. Mas parece que é assim. As autoridades informaram que ela encerrou a ligação antes de responder mais perguntas. Depois, ligou novamente para o 190 às 22h28. Um homem disse que encontrou uma caixa com o que pareciam ser ossos de perna, ossos do fêmur e parte de um crânio no Goodwill e a levou para um posto de gasolina pressão arterial para ouvir sua ligação. Então você disse ossos da perna. Tem 2. Parece que são 2 ossos da perna inferior. Algum outro tipo de... uma parte de um osso menor e alguns pedaços de crânio. Após a chegada das autoridades, eles vasculharam uma construção próxima com cães farejadores e acharam mais ossos humanos. Confirmaram que a maioria dos ossos da caixa da Goodwill era humana, com alguns ossos de animais misturados. Eles disseram que colaboram com o Estado para investigar possíveis ligações com casos locais de desaparecidos. Eles também divulgaram que o corpo estava no local há pelo menos 2 anos, sugerindo que a morte ocorreu por volta de meados de 2020 ou antes. Interessante que até agora não houve atualização sobre a identidade dos ossos, pois será necessária uma investigação extensa, incluindo análise de DNA e auxílio de um antropólogo. O caso gerou alvoroço na internet, principalmente sobre por que alguém deixaria ossos humanos suspeitos fora de um brechó em vez de avisar a polícia. Como era uma possível cena de crime, também houve especulações sobre o motivo de a mulher ter desligado o telefone e aparentemente desaparecido, sem dar mais detalhes. Se isso já não fosse estranho o suficiente, também há uma certa confusão sobre quem realmente encontrou os ossos, já que alguns veículos de notícias afirmaram que foi um homem. Pode haver mais nesse caso, pois ainda há muitas perguntas sem resposta. Vamos acompanhar. Uma foto horrível. Essa história é perturbadora. Recomendamos cautela ao ver a imagem, que será borrada. Não procure por ela. A história foi postada no Reddit em 2024 pelo usuário SuperHeatron2. Ele contou sobre sua visita a um brechó local, onde encontrou uma caixa antiga de carrossel Kodiak. Achando o carrossel interessante, ele decidiu abri-la para avaliar seu estado. Foi nesse momento que ele descobriu uma fotografia encaixada em um dos compartimentos. Inicialmente, ele pensou que era apenas uma foto de família deixada pelo antigo dono, mas ao olhar mais de perto, percebeu que não era uma foto de família. Comentários se multiplicaram, muitos sugerindo ao autor procurar a polícia na atualização.
Eles disseram que estavam em choque, levaram a foto para fora e ligaram para a polícia para relatar o achado. Acreditando ser genuíno, o atendente sugeriu que esperassem no brechó enquanto um policial era enviado para investigar. O policial chegou e examinou a foto, fazendo perguntas sobre onde ela havia sido encontrada. Eles entraram no brechó para ver o local exato da descoberta e questionaram os funcionários. Agora, alguns comentaristas especularam que a imagem poderia ser uma cena de um filme, enquanto outros acreditam que retratava uma vítima de assassinato. Era difícil identificar o gênero da pessoa na foto por causa do excesso de sangue, mas muitos acreditavam que era uma mulher. Alguns achavam que era só um projeto artístico, enquanto outros diziam que parecia teatral demais. Também houve debate sobre o filme utilizado, com alguns acreditando que era um quadro de um filme de terror em 35mm. Alguns sugeriram que a pessoa que encontrou a imagem buscasse ajuda para lidar com o trauma revelado. O corpo na foto, se real, parece fresco e provavelmente nos primeiros estágios do rigor mortis, indicado pela leve tensão na perna direita, que não vamos mostrar. Parece que o cadáver tem algo cobrindo a cabeça e os braços estão amarrados atrás das costas. A situação sugere um encontro violento, possivelmente envolvendo uma faca, o que pode indicar a ação de um invasor domiciliar. O invasor pode ter entrado na casa amarrado. A pessoa na foto os agrediu, o que levou ao assassinato após uma luta. Além disso, alguns comentaristas observaram que assassinos em série costumam fotografar suas vítimas. E embora isso não seja um slide de Polaroid, o filme é relativamente fácil de revelar em casa. Até o momento, não há atualizações sobre essa imagem. Agora, isso pode ser uma piada de mau gosto ou pode ser real. O que você acha? Top suspeitos. Em 1995, Verônica Zarinsky faleceu, deixando todos os seus pertences para seu amado filho Roberto. No entanto, na época de sua morte, Roberto cumpria uma sentença de 98 anos pelo assassinato de uma garota de 17 anos em 1969. Na ausência dele, uma loja de artigos usados em Linden, Nova Jersey, chamada Just About Everything, ficou encarregada de esvaziar a casa da senhora Zarinsky e embalar seus pertences para vendê-los na loja. Dean Messina, dono da loja, lembrou uma descoberta incomum feita por ele e sua esposa ao esvaziarem o armário. Ele disse: "Enquanto separava as roupas da senhora, minha esposa encontrou 3 blusas de alcinha que pareciam pertencer a meninas jovens. Eu pensei comigo mesmo, isso não é estranho? Elas não combinam com o resto das coisas dela." Bem, acontece que Roberto Zarinsky foi condenado por um assassinato, mas a polícia suspeitava que ele era responsável por vários outros e acreditava que ele estava envolvido nas mortes de 3 adolescentes, Linda Balabano, Doreen Caluzzi e Joanne Delado, todas mortas entre 1969 e 1974. Levaria anos até os investigadores descobrirem a verdade sobre as roupas. Judith Sapsa, irmã de Roberto, não recebeu nada no testamento da mãe e ficou compreensivelmente amarga pelo fato de seu irmão assassino ter herdado tudo. Ela se vingou saqueando dezenas de milhares de dólares do fundo fiduciário dele enquanto ele estava preso. Ela acabou acusada do roubo e, em entrevistas à polícia, relatou uma história surpreendente sobre a obsessão da mãe por Roberto. Em 2 horas de entrevista com promotores de Middlesex, Judith relatou como, em 1958, Roberto, então com 17 anos, e seu primo Teodoro Schaeffer se envolveram em um tiroteio com o policial Carlos Binovski durante um assalto a uma concessionária de carros e o mataram. Após o incidente, eles fugiram para a casa da mãe dela na rua Bauer, em Linden. Verônica deitou os garotos na mesa da cozinha e usou abaixadores de língua e pinças para retirar as balas dos ferimentos. A senhora Zarinsky ordenou que sua irmã, Irene Schaeffer, levasse os garotos para a Pensilvânia e os escondesse. Julia também revelou que acreditava que seu irmão matou até 10 meninas e que sua mãe sabia dos assassinatos, mas era tão obcecada por ele que fingiu não ver. Ela continuou descrevendo em detalhes assustadores a vida doméstica perturbadora que moldou um louco. Quando menino, Zarinsky espancava violentamente sua irmã e sua mãe aprovava suas ações. Ele torturava pequenos animais e decapitava pássaros. Quando adulto, ele assumiu o hortifruti da família, dando ao pai abusado só $5 por semana e o espancando quando reclamava. Durante todo esse tempo, a mãe deles protegia Robert de forma excessiva e claramente sabia de tudo o que ocorria.
Com essas novas informações, policiais passaram 3 dias rasgando paredes e arrancando tábuas do assoalho na antiga casa do Zarinsky e, segundo relatos, encontraram um brinco de prata. Esse brinco foi posteriormente identificado como pertencente a Annie Logan, uma estudante de 19 anos da Universidade Seton Hall, que foi agredida e estrangulada em 1973. A polícia também visitou o brechó Just About Everything e vasculhou as inúmeras caixas mofadas de itens retirados da casa da Sra. Zarinsky quando ela foi esvaziada após sua morte. Eles passaram a crer que as blusas de alça eram de vítimas de Robert Zarinsky, levadas como troféus e escondidas no armário da mãe. À luz das novas informações, em 2001, Robert Zarinsky foi julgado pelo assassinato em 1958 do policial de Rahway Charles Binovsky. A irmã de Zarinsky testemunhou contra ele. Embora ele tenha sido absolvido em 11 de março de 2008, Zarinsky foi indiciado pelo assassinato, em 1968, da jovem de 13 anos Jane Doe. Com base em evidências de DNA, ela desapareceu em 4 de novembro de 1968 e seu corpo foi encontrado no dia seguinte. No entanto, Zarinsky morreu em 28 de novembro de 2008 na prisão estadual de Southwood, devido à fibrose pulmonar, antes que pudesse ser julgado pelo assassinato dela. Em 17 de fevereiro de 2016, evidências de DNA ligaram Zarinsky ao assassinato de 1965 de Maria Agnes Klinsky, que foi encontrada morta em Holmdel. É muito provável que Roberto tenha matado várias jovens, assim como o policial, e embora relativamente desconhecido, tenha sido um dos piores serial killers do século XX. Boné do AC/DC. Em março de 1985, Ricardo Ramírez, mais tarde apelidado de Perseguidor Noturno, fez o que parecia ser uma compra comum em um brechó Goodwill em Los Angeles. Um boné de beisebol escuro, adornado com o icônico logo do AC/DC. Esse item logo se tornaria peça fundamental na investigação de crimes horrendos que aterrorizavam o sul da Califórnia. Após adquirir o boné, Ramírez o deixou para trás inadvertidamente em uma de suas cenas de crime, estabelecendo uma ligação inegável com seus atos horríveis. Esse evento sombrio, em particular, ocorreu na garagem de uma casa residencial em Rosemead, Califórnia, onde Ramírez assassinou brutalmente Dei Okazaki, uma mulher de 34 anos, e atirou em sua colega de quarto, Maria Hernandes, durante um ataque noturno assustador. Esse ataque não foi apenas violento, mas caracterizado pela selvageria calculada que se tornou marca registrada dos métodos de Ramírez. O boné de beisebol, com logotipo distinto ao lado de uma pegada ligada a uma marca famosa por seus padrões de sola, tornou-se peça-chave na investigação. Essas evidências permitiram que as autoridades ligassem vários assassinatos e criassem um perfil psicológico detalhado do suspeito em fuga. A investigação avançou após uma testemunha apresentar um depoimento crucial. Ela relatou ter visto Ramírez comprar um boné semelhante na loja Goodwill pouco antes dos eventos violentos acontecerem. Esse depoimento fortaleceu a ligação entre o boné e a série de crimes, transformando-o de um simples acessório comprado em um brechó para um item, que desempenhou um papel vital ao ligar Ramírez aos assassinatos. Essa evidência acabou levando à sua identificação e prisão, colocando fim ao reinado de medo que dominava a comunidade. Em 1989, Ramírez foi condenado por 13 homicídios, 5 tentativas de assassinato, 11 agressões sexuais e 14 roubos. O juiz, que manteve suas 19 sentenças de morte, observou que suas ações demonstraram crueldade, insensibilidade e perversidade além de qualquer compreensão humana. Ramírez nunca demonstrou remorso por seus crimes e morreu em junho de 2013 devido a complicações relacionadas ao linfoma de células B enquanto aguardava a execução na prisão estadual de San Quentin. Produzimos um documentário aprofundado sobre Richard Ramírez, disponível gratuitamente para membros do nosso Patreon. Uma pintura amaldiçoada. Vou finalizar com um caso mais leve que os anteriores, embora o dono da pintura acreditasse que ela era amaldiçoada. Em 2003, uma pintura aparentemente inocente de uma jovem garota em um vestido vermelho chamou muita atenção na internet e nos tabloides do Reino Unido. A pintura, cuja origem, tema e artista permanecem desconhecidos, foi doada para a loja de caridade Hastings Advice Representation Center, na pequena cidade de St. Leonards-on-Sea, localizada em Hastings, East Sussex.
O gerente da loja relatou que o retrato foi doado, junto com várias outras imagens e molduras, e foi vendido rapidamente. 2 dias depois, o comprador devolveu a pintura, dizendo que ela tinha uma aura assustadora. O gerente colocou o retrato na vitrine por 20 libras e avisou que ele poderia estar amaldiçoado. O retrato assustador recebeu ampla atenção depois que uma foto da vitrine da loja viralizou. Pouco tempo depois, uma segunda cliente, Zoe Elliott Brown, comprou o retrato e logo o devolveu em um estado abalado e angustiado. Declarou que nunca mais queria ver aquilo, dizendo ter sido perseguida por uma figura negra desconhecida. Depois que a pintura ganhou ampla atenção, Zoe reconsiderou, pensando que poderia haver valor monetário na chamada pintura assombrada. Ela ligou para a loja para perguntar se poderia recomprá-la. Sem mais medo e achando que conseguiria lidar, o gerente deixou que ela a levasse de volta de graça. Zoe apareceu na TV mostrando a pintura e alegando ter sido perseguida por uma figura negra desconhecida dias depois. Ela colocou a pintura à venda no eBay e logo após ser anunciada, a pintura recebeu uma oferta de 450. Esse valor rapidamente triplicou, com o lance final chegando a 1.680 libras, sendo que 50% da venda voltou para a loja de caridade. A experiência da Ponte de Londres, atração de terror imersiva, comprou a pintura, que agora integra sua coleção de terror. Agora, não se sabe se alguma experiência perturbadora ou estranha aconteceu com a pintura desde a sua mudança de local. Apesar de parecer que o ambiente assustador da atração de terror criou o cenário ideal para uma pintura supostamente assombrada, não tenho certeza disso. O que você acha?